Fala comigo, homens e mulheres do meu Brasil varonil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito importante, mas que eu não vejo ninguém falando nessa internet, ninguém, que é o uso de pílulas anticoncepcionais versus a performance, a estética da mulher, tá? Então, já deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, porque eu vou trazer muita informação de qualidade para vocês que ninguém traz nessa internet. Então vamos lá. Quando a gente fala de pílula anticoncepcional, a gente tem que entender como ela funciona, tá? E as pílulas anticoncepcionais nada mais são do que hormônios esteroides. E para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouco do ciclo menstrual. O ciclo menstrual nada mais é do que a parte e o preparo da mulher para garantir um feto, ou seja, conseguir ter um bebê. Mas como a gente vai conseguir fazer isso por meio de hormônios? O ciclo vai ser composto principalmente por dois hormônios que vêm do hipotálamo e da hipófise e dois hormônios esteroides que vêm dos ovários, que é o estrogênio e a progesterona. E o ciclo é basicamente pela sigla FELP, F-E-L-P. A gente vai ter o hormônio folículo estimulante, literalmente estimulando um folículo, e esse folículo, quando estimulado, vai aumentar a produção de estrogênio. Quando a gente atinge uma certa concentração de estrogênio, essa concentração de estrogênio faz com que tenha um pico de hormônio chamado hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante vai transformar o folículo em corpo lúteo. Só que nessa transformação de folículo para corpo lúteo, a gente vai ter uma coisa chamada que é ovulação. A ovulação nada mais é do que a liberação de um óvulo que vai fazer com que, se o espermatozoide chegar no óvulo, a gente vai ter a fecundação e com isso vai formar um bebê para garantir uma gravidez. E se a gravidez ocorrer, a gente vai ter um bebê e vai dar à luz a uma pessoa. Tudo bem. Só que depois desse pico de LH e da ovulação, a gente tem outro hormônio que forma a palavra FELP, que é a progesterona. Progesterona, ou seja, progestação. A progesterona vai garantir que ocorra uma gestação. Então, assim, quando as pessoas falaram, vamos tentar evitar o ciclo menstrual ou evitar que haja ovulação. Mas como a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente simular uma gestação por meio de hormônios sintéticos. E como a gente vai fazer isso? A gente basicamente vai deixar a progesterona alta e o estrogênio alto, que é basicamente o que acontece na gravidez. Então, isso é a contracepção, ou o método contraceptivo é você simular uma gravidez. Beleza, tudo bem. Sabendo disso, então vamos lá para as pílulas anticoncepcionais. Hoje a gente tem pílula com estrogênio e progesterona, que são chamadas as pílulas combinadas. A gente tem métodos contraceptivos que são só de progesterona, que podem ser por meio do DIU hormonal, Quilena, Mirena, Skyla, enfim. E normalmente a mais utilizada são as pílulas combinadas, ou seja, que tem progesterona e estrogênio e são orais, tudo bem? Mas aí vem a pergunta: qual é o melhor hormônio para você escolher quando você está pensando em performance atlética da mulher? Então a gente tem que entender uma coisa: o que vai garantir performance, o que vai garantir estética para uma mulher? Para umas, vai ser uma pele bonita, vai ser ausência de espinha, vai ser uma pele não oleosa. Isso no campo da estética. Então, mulheres têm que optar por escolher pílulas anticoncepcionais que reduzam esses critérios. Mas para outras, a performance tem a ver com melhora da força, melhora da velocidade, melhora da sua performance física no geral. Então a gente tem esses dois pontos da performance. Então, quando a gente pensa em esse ganho de massa muscular, ganho de força, a gente tem que pensar em fatores androgênicos. E quando a gente pensa em fatores como redução da acne, redução da produção de sebo, a gente tem que pensar em fatores anti-androgênicos. Mas vamos falar dos fatores musculares de ganho de força. As mulheres que querem optar por esse lado, porque normalmente as mulheres que treinam, as mulheres que estão interessadas em ganhar massa muscular. Então a gente tem que pensar em hormônios que simulem como se fosse esses fatores androgênicos. E o que é trazido por esses fatores androgênicos? É a testosterona e substâncias parecidas com ela, tudo bem? Se você tem uma substância que é parecida com a testosterona, provavelmente ela vai aumentar a força, vai aumentar a sua vitalidade, vai aumentar a libido, vai aumentar a sua performance muscular. E o hormônio que tem essas características androgênicas que garante a contracepção, ou seja, evita a gravidez, é um hormônio chamado levonorgestrel, tudo bem? Ele está aqui no Brasil presente em alguns DIUs intrauterinos hormonais, como o Mirena e o Quilena, além de uma pílula chamada Ciclo 21. Então, essas são boas opções para você que quer ganhar performance
na academia. Mas lembre-se, tem contraindicação também. Não é só você chegar a tomar e achar que você vai ter um ganho absurdo. Até porque eles não são esteroides anabolizantes. Eles são hormônios esteroides que são similares à testosterona, mas não têm tanta eficácia quando o assunto é performance atlética. E as contraindicações são... Lembra que eu falei que tem a questão antiandrogênica, que é evitar acne e evitar sebo, com a questão androgênica. Então, os hormônios androgênicos, provavelmente eles vão aumentar a acne, aumentar o sebo, aumentar esse aspecto de pele um pouco mais oleosa, e que para algumas mulheres é muito ruim, tá? Tem mulheres que odeiam ter espinhas e isso vai ser uma grande contraindicação. Então, se você se queixa disso, não escolha o levonorgestrel. Mas se você é uma mulher atleta, vamos supor, você faz atletismo, não está interessada ali, se você vai ter um pouquinho mais de espinha, um pouquinho mais de sebo, mas está muito interessada no ganho de performance, talvez o levonorgestrel garanta alguma diferença ali de 2 a 5% na sua performance atlética. Então tudo bem, isso tudo tem que ser abordado. Mas outra coisa que também tem que ser levantada, na indicação de qualquer pílula, deve ser avaliado se você tem síndrome dos ovários policísticos, porque o síndrome dos ovários policísticos nada mais é do que uma síndrome que é caracterizada pelo aumento dos hormônios androgênicos na mulher. Então, se você já tem SOP, provavelmente não vai ser interessante você entrar com levonorgestrel, e sim com esteroides anti-androgênicos que existem, tá? Então procura seu médico que ele vai saber te falar quais são esses hormônios e ele vai conseguir receitar a melhor pílula para você, tudo bem? Outra coisa interessante, é interessante avaliar se você já teve histórico de trombo ou embolia pulmonar, coisas assim, porque caso você tenha, não é interessante você entrar com um hormônio, com uma pílula como o ciclo 21, que tem estrogênio na composição, já que o estrogênio aumenta esse risco de tromboembolismo, tá? Outra coisa interessante também é as alterações no perfil lipídico, ou seja, LDL, HDL, colesterol. Algumas pílulas aumentam mais do que outras. O levonorgestrel tem uma ação neutra, ou seja, não melhora nem piora o perfil lipídico. Então ele pode ser usado sem problemas, mas tem pílulas que pioram o perfil lipídico, e se você tem problemas familiares, tem um histórico de infarto, hipertensão na sua família, talvez optar por essas pílulas não vai ser uma boa opção, tudo bem? Então beleza, falamos no geral. Agora vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico, muito. Que as mulheres, cara, elas falam de um jeito que não é o melhor jeito se você parar pra pensar, que é o ganho de peso durante o uso de pílula. Vamos supor, Silvaninha ganhou 3 quilos quando começou a usar pílula. Só que Silvaninha, ela só viu o peso na balança, o número lá. Ela pesava 58, subiu para 61. Ela falou, meu Deus do céu, eu estou ficando gorda. Meu Deus, a pílula está me engordando. Só que Silvaninha, ela não pensou algumas coisas. Primeiro delas, será que esse peso era massa muscular? Segundo, será que esse peso era retenção hídrica? Ou será que esse peso era gordura mesmo? Então ela não avaliou tudo isso. E Silvaninha esqueceu de uma coisa muito importante, que é uma coisa que elas não param para pensar, que é, quando eu comecei a tomar pílula, por acaso, eu continuei fazendo dieta, eu continuei treinando, continuei dormindo bem, continuei me hidratando da forma correta. Então, ela simplesmente cria uma relação de causalidade, ou seja, pílula igual ganho de peso e acabou. Só que ela não lembra das vezes que ela saiu da dieta, das vezes que ela dormiu mal, das vezes que ela não tá fazendo dieta, das vezes que ela não se hidratou bem. Então, esse ganho de peso, ela direcionou simplesmente para a pílula e botou como culpada. Então, por isso que é interessante você ter uma noção geral disso. Você estava fazendo dieta, estava fazendo tudo direitinho, estava numa dieta normocalórica. Se tivesse fazendo tudo certo, talvez a pílula pode ter causado um ganho de peso por retenção hídrica. Pode acontecer. Em algumas mais do que outras. O levonorgestrel não causa tanto isso, mas outras pílulas causam. Então isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser pensado com o seu médico, com os seus profissionais de saúde, sejam nutricionistas, educadores físicos, que montam todo o seu planejamento. Então é interessante você avaliar essas coisas, para você não deixar passar alguma coisa desapercebida. Mas e se realmente tiver um ganho de retenção hídrica, você pode mudar o método ou até mesmo o hormônio do método, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei trazer de uma forma mais didática possível, não aprofundei muito no assunto, mas se vocês quiserem ver algum tema, já comenta aqui embaixo, já curte, já se inscreve no canal, porque eu vou trazer não só assunto de hormônio para mulheres, mas para homens e hormônios no geral. Com Deus, abraço.